tema hoje chama-se O desafio de apresentar a todos perfeitos em Cristo Jesus. É um desafio tremendo. Porque a Bíblia diz que você está perfeito. E nós acabamos de ver aqui uma canção que fala da família de fé. Parece que não tem problema. Porque a família da fé, né? Não pode brigar com a mulher, não pode mulher brigar com o marido, não pode xingar palavrão, não pode bater a porta, não pode nada. Será que é assim mesmo que acontecem as coisas na nossa vida? Ou será que nós somos pessoas normais? Então hoje é um tema de consolo. Você vai ver uma história repetida, mas detalhes que passaram desapercebidos, certamente. Então, abençoado, só tem uma forma de apresentar você perfeito. É se aquele que está te apresentando perfeito conhecer o Evangelho, ou a palavra, ou a ciência que estava oculta e que agora foi revelada a seus santos, que é você e quem está do teu lado. Só há essa forma de apresentar você perfeito, porque se nós nos metermos aqui a querer apresentar perfeito de qualquer forma, sem exercitar a sabedoria predestinada, diga comigo, sabedoria predestinada. E isso está em 1 Coríntios 2,6, ok? Para você anotar. Aqui nós pregamos uma sabedoria, e é uma sabedoria que foi predestinada desde antes. Aqui está acontecendo nesse momento o cumprimento de uma profecia que Deus fez a toda a terra através de Jeremias, capítulo 3, verso 15. Quando disse que Ele daria pastores a vocês, que pastoreariam a igreja com conhecimento e com inteligência, não com emoções, e sim com verdade. Porque você não saiu da tua casa, como eu já disse, se preparou com tua família toda, para chegar aqui e ouvir qualquer coisa. Você tem que ouvir aqui uma palavra que tenha poder de transformar você. E essa palavra, para ter poder de transformar você, tem que ser a sabedoria predestinada. Não pode ser a mesma coisa que está aí fora, e não é. Jesus falou que nós seríamos sal da terra e luz do mundo. E quando o sal chega na coisa, o tempero realça, porque quem dá o realce do tempero não é o tempero, é o sal. Experimente temperar uma comida e não colocar sal, não aparece nada. Quando ele disse que nós seríamos luz do mundo, é que nós seríamos diferente daquilo que apareceu até hoje. Então você não entrou em qualquer lugar, você não está em qualquer lugar, você não é qualquer pessoa e eu não posso falar qualquer palavra para você. Eu tenho que te apresentar perfeito. Diga para quem está do teu lado, você está aqui para ser apresentado perfeito. Só tem um problema, te apresentar perfeito, às vezes se torna complicado. Muito complicado. Por quê? Você é um ser humano também. Você é um ser espiritual vivendo dentro de um ser humano. Você tem essa dualidade, que produz uma terceira, que é a alma. Você é corpo, alma e espírito. Mas você é um espírito que vive dentro de um corpo. E esse desenvolvimento trouxe uma vida almática aqui, um espírito preso. Você está preso aí dentro. Quer sair daí? Ninguém quer, né? Eu já ia dizer, se mata, mas aí nem precisou, né? Você só vai sair daí quando chegar teu último dia. Então o ser humano é muito complexo. Você já parou para se analisar como é que você é complicado? Complicada? O ser humano é complexo demais e cumpre um papel muito forte nesse contexto de te apresentar perfeito. Por causa da força que o humano em você tem. De tal modo que se você não tem a sabedoria predestinada ativada, você acaba se deixando levar pelo humano. Porque você congrega uma ou duas vezes, são 2 horinhas só,
e o resto do dia você vai viver o teu dia a dia e vai receber as informações humanas que os humanos comuns passam comumente em todos os comuns dias para todas as pessoas comuns. Mas o problema é que você não é uma pessoa comum e nenhum filho de Deus é uma pessoa comum. Um filho de Deus é um ser muito especial nessa terra. Aí já nos encontramos diante de uma situação. A gente congrega, quando eu falo congregar, é você estar aqui. Ok? Quantos estão aqui? Está aqui. Então, sem Zap, sem Facebook, porque tem gente que vem, mas não está aqui. Tem isso também atualmente, né? Então, você estando aqui, aí você recebe para você reproduzir lá fora. Então, portanto, o meu papel aqui é exercitar junto contigo essa sabedoria para estimular você numa vida espiritual que é mais verdadeira do que a vida carnal que você tem. Mas você veja só o poder do humano em nós, né? Que o poder do humano em nós é tão grande que a gente tem a tendência de pensar que isso é tudo, por causa da força do ser humano em nós. E o meu papel é estimular isso, exercitar essa sabedoria predestinada, perturbar você, diga para o abençoado, fale para o abençoado, confesse, e não sei o que, a Bíblia diz, e tal, e não sei o que. E para isso, para você sair daqui como se você tivesse vindo a uma grande academia espiritual. O que você vai fazer na academia lá fora? Você vai exercitar os músculos. Isso é bom, porque você tem que manter o teu corpo com um batimento legal, para ele empurrar o sangue para até onde tem que ir, porque senão a coisa começa a ficar dormente, e aí você já sabe onde vai a coisa. Isso é bom, academia. Né? Comer menos é bom. Bom, eu não estou aqui para falar isso hoje. Isso é outro assunto. Aqui eu estou chamando você a fazer um exercício espiritual. Essa é a academia que você veio, para que você possa viver em perfeita vitória, mesmo estando dentro desse corpo aí, mesmo quando você cometeu um erro. Então vamos a Colossenses 1:28, como diz a Bíblia, Colossenses capítulo 1, verso 28, olha o que diz aí a palavra da graça de Deus. A Jesus Cristo, esse é o contexto, a quem nós anunciamos, aqui nós anunciamos a Cristo e seu Evangelho, não a Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré foi o véu das nações. Enquanto as pessoas estão com os olhos em Jesus de Nazaré, elas não podem ver o que o ressuscitado conseguiu e, portanto, não podem desfrutar de uma plena vida espiritual em Cristo Jesus, porque elas estão ligadas em Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré não foi cristão, ele era judeu. Então, você não pode imitar Jesus de Nazaré e dizer que é cristão, porque você vai estar em adultério espiritual. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e aí é gênero, ok? Diga assim comigo, e mulheres também, porque aí é gênero, a todo homem, ensinando a todo mundo, em toda sabedoria, olha aí a importância da sabedoria, a fim de quê? Qual o objetivo? Apresentar perfeito todo mundo. Diga para quem está do teu lado, você está perfeito. Você está perfeita. Mas isso não se faz com duas palavras, isso é com sabedoria. Porque senão fica só da boca para fora. Perfeito nada. Fazendo tudo que eu sei que você faz aí escondido de todo mundo. Então a minha obrigação como cristão é de pregar a graça, não doutrinas diversas, estranhas. Minha obrigação como cristão é pregar a graça para você, te apresentar perfeito, e a evidência da tua perfeição está em Hebreus 10:14. Com uma única oferta, de quem? De quem, abençoado? Diga comigo, de Cristo na cruz. Aperfeiçoou até segunda-feira aquele que nunca mais dança funk. A oferta de Cristo, ela é poderosa para te colocar numa posição espiritual de perfeito, que não tem nada a ver com a tua condição humana.
Entendeu? Aí já estamos entrando na sabedoria predestinada. Essa palavra que nunca foi dita. Então, uma nota para você escrever aí. Se eu creio naquilo que Cristo fez lá na cruz, quantos aqui creem no sacrifício de Cristo? Se eu creio no que Cristo fez, como é, pergunto eu, que eu tenho que apresentar você? Perfeito. Pastor, e se meu marido for problemático? Ele é um problemático que está... Pastor, e se a minha mulher estiver bebendo escondido com vício no álcool? Ela é uma alcoólatra que está... Sabe o que pode tirar ela do vício, ou ele do vício? Essa revelação aí. Mas cuidado, essa revelação é perigosa. Tem que saber aonde você está pisando aí. Então isso fica parecendo uma contradição. Filipenses 3,12. Olha o que Paulo diz. Lá ele disse uma coisa e aqui ele fala outra. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Caramba, como é que a gente vai ficar? Estou perfeito ou não estou perfeito? Não parece uma contradição? Diga comigo, parece. Obrigado, Gabi. Parece. O detalhe é que a tua perfeição, se você não prestou atenção no verso 28, o verso anterior, o primeiro verso, pode pôr, preste atenção. A tua perfeição, apresentar todo homem perfeito em quem? Em Cristo Jesus, no Espírito. Aí você entrou agora. Eu estou perfeito no Espírito e não estou perfeito segundo Deus quer. Olhando a perfeição de Deus, né? Portanto, o primeiro passo para te apresentar perfeito é considerar isso aí. Agora diga para quem está do teu lado assim: não há perfeição na tua carne. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Diga para essa pessoa aí, assim, ó, não adianta querer me enganar. Eu sei que você comete erros. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Deus também sabe. Por que Ele sabe? Porque foi Ele que colocou você aí dentro. Então agora os pastores querem, é isso que eles pregam, que Deus, tendo colocado você dentro dessa porcaria de corpo, que se deteriora, começa a morrer no dia que nasce, e eles esperam que você seja certinho, uma auréola aqui, e assim. Aí criou a hipocrisia das igrejas, porque elas não conhecem a sabedoria predestinada para mostrar para os seus membros. Você está perfeito no espírito, mas na carne você é um perfeito diabo. Muita gente não aceita isso, porque isso é uma palavra pesada. Mas é o que você traz na tua carne. A gente vai ver aqui rapidinho. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21, é o outro, é o próximo. Aí, ó. Olha a promessa que Jesus Cristo nos fez. O qual fará o que com o nosso corpo? Transformará o nosso corpo de quê? Diga assim você mesmo: o meu corpo, a Bíblia diz que é de humilhação. Se é um corpo de humilhação, é que ele está preparado com essas coisas. Aí, teu corpo tem esse sentimento. Então eu queria dizer para você uma coisa de alerta, uma palavra de alerta. A tua carne quer te matar. Ok? Quantos estão de acordo comigo? A tua carne quer te matar. Por quê, pastor? Por causa de Romanos 8:3. Cristo encerrou, condenou todo o pecado nela. Na cruz, Ele pegou o pecado e jogou aí, ó. Pluf! E Paulo diz que depois ele fez uma circuncisão não feita por mãos na cruz,
separando de vós o corpo pecaminoso carnal. Para quê? Para que agora tuas atitudes não ofendam mais as coisas do Espírito. Uma vez salvo. Por quê? Porque o pecado está encerrado na... Se eu tomar muita cachaça, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder o fígado, não o espírito. Porque ele fez uma separação na cruz. A circuncisão que não foi feita por mãos. Já estamos começando a melhorar para apresentar alguém perfeito. Mas a mensagem de hoje é de consolo. Então, tua carne, ela está preparada para te colocar em cilada. Quando você levanta de manhã, a outra canção diz, aí estão os desígnios, desejos malignos da minha carne. E a primeira pergunta que tua carne faz é, aonde eu vou colocar um laço para ele pisar ou para ela cair? Aonde? Aonde? Então, abençoado, o diabo está destruído. Quantos recebem isso, que o diabo está destruído? Porque eu acho que se o diabo tivesse vivo hoje, nem ele ia aguentar. Ele ia se orgulhar da obra que ele fez. Mas ele está destruído. Quem destruiu o diabo? Diga, Cristo lá na cruz. Mas tem um detalhe. O império da morte está de pé. Se você ler com atenção Hebreus 2,14, você vai ver que Cristo se fez carne para, por meio da morte, destruir aquele que tinha o império da morte, vírgula, isto é, vírgula, o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. Ele destruiu o diabo, o império da morte está em pé. Aonde que está o império da morte vigorando, imperando? Diga para quem está do teu lado, na tua carne habita aí. Então, o teu corpo sempre vai te atacar no ponto fraco. E você não é nenhuma Mulher Maravilha e nenhum Superman. Você está cheio de pontos fracos. Cheias. Estamos todos cheios desse ponto fraco aí, né? Aí você resiste à carne de um lado e ela trabalha para entrar pelo outro. Sabe? Aí eu pergunto para você, qual é teu ponto fraco, abençoado? Você já se analisou? Eu vou dizer aqui, tuas amizades podem ser teu ponto fraco. Sabia? Você lê o Salmo 1 e contextualizar ele para a graça, você vai ver que as amizades podem ser teu ponto fraco. O que diz o Salmo? É o Salmo 1, né? Que não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Não, isso é lá no Velho Testamento. Ah, é? E aquele grupinho de WhatsApp que você tem, que manda um monte de pornografia para você olhar dentro de casa? Não é a mesma coisa, não? E isso não pode me influenciar, não pode? Você, homem, que está meio raro, mas homem, que gosta de mulher. Você olha aquilo ali, pode ser teu ponto fraco, hein? Tuas amizades. É ou não é, abençoado? Pode. Porque agora o telefone não é mais no meio da sala, né? Como diz um amigo que eu tenho. Agora cada um tem seu celular. Aí é uma família de fé, mas um está sentado lá naquela ponta lá do sofá e o outro está sentado lá naquela outra ponta, cada um com o seu telefone. Teus compromissos sociais podem ser um ponto fraco. Não, hoje eu não vou na igreja não, porque tem que ir no batizado. Aí começa. O músculo, quando você vai na academia, ele tonifica. Ele fica malhadão. O espírito, quando você congrega, ele tonifica. Quando você não congrega, ele começa. Aí daqui a pouco você já não. E o anjo fala. E vai assim, né? O teu dinheiro pode ser teu ponto fraco.
Você sabe que às vezes nas igrejas por aí, aqui não, existe um fenômeno, quando a pessoa está dura igual um coco, ralando em vida, que não tem dinheiro, não tem emprego, não tem nada, ela vai para a igreja buscar os pés do Senhor. Faz tudo, participa de tudo, é o mais fervoroso, primeiro a chegar, o último a sair, ajuda, não sei o quê. Aí o Senhor começa a ministrar, né? E a pessoa começa a melhorar. Agora ela já tem um carro, já tem um dinheirinho, com esse sol, eu vou para a praia. Pode ser um ponto fraco. Pode, tudo isso está na carne. Até agora eu não falei do diabo. Teu ponto fraco pode ser a tua própria família. Porque Paulo dizia assim, os solteiros cuidam melhor das coisas do Senhor. Mas é que Paulo não era como eu, como você, homem. Paulo tinha o dom de continência. E tem homens que têm o dom de continência. Graças a Deus que eu não tenho esse dom. Porque Deus me permitiu desfrutar de algo excelente nessa terra, né? Mas você casado com um filho, 2 filhos, para você chegar aqui na hora é complicado. Tem que estar todo mundo debaixo do mesmo jugo, do mesmo sentimento, senão complica. Teus desejos podem ser teu ponto fraco. Você não falou para ninguém e pensa que ninguém sabe. Você não disse teus desejos para o teu marido, mas você deseja, hein? Nem para tua esposa, mas você deseja, hein? E em algum momento esse anjo que está do teu lado vê. E aí você já sabe para onde vai a coisa. Então, tua carne está preparada para te matar, porque nela estão todos os desígnios de Satanás. Gálatas 5, 19, 20 e 21. Os 3 versos estão aí, ó. Não fique olhando isso dizendo que sou eu, não, tá? Isso aí é a tua carne. Adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Não acaba aí não, diz o apóstolo Paulo. Quantos aqui são maduros para aceitar que nossa carne é composta dessas coisas? E como é que você vai apresentar uma pessoa dessa perfeita? Sabe aquele parente que está dando o maior trabalho lá na tua casa? Mas como é que ele está em Cristo Jesus? Mas você trata ele como um adúltero? Você trata ele como um bêbado? Você trata ele como um fornicário? Ou será que ele já matou alguém e você trata ele como homicida? Ou você trata ele como perfeito em Cristo Jesus? Talvez ele não tenha mudado porque você não tenha sentado com ele e apresentado a ele como ele é de verdade. Rapaz, a coisa está complicando. Vou ler aqui para você rapidinho, ó. Não está aí não, Cléia. Fique com esse verso aí. Eu vou aqui para Romanos 7, 18. Olha o que o apóstolo Paulo teve a capacidade de dizer. Podia ter esquecido de escrever isso, mas não esqueceu. Ele falou assim, ó. Eu sei que em mim, verso 18, Romanos 7, 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora o bem. Olha aí. Porque o querer o bem está em mim, no meu espírito. Mas o fazer o bem, não está em mim. Aí no verso 22 ele fala assim: porque de acordo com o homem interior, eu me deleito na lei de Deus,
Ou seja, em espírito. Quantos querem agradar a Deus aqui? Quantos têm temor ao Senhor? Quantos dizem, olha, o Senhor é meu pastor sempre, graças a Deus, nada me falta na vida. Eu tenho anjo, estou suprido, estou reinando em vida e tal. Você se deleita na graça, na palavra do Senhor, né? Verso 22 fala, no homem interior eu me deleito na lei de Deus. Mas o verso 23 fala assim, porém, eu vejo uma lei diferente nos meus membros. Ó, cabeça, tronco e outros membros. Está entendendo, né? Outra lei que se rebela contra a lei da minha mente e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Por que a lei do pecado está nos membros? Por causa de Romanos 8,3, que ele condenou o pecado na carne. Então você se encontra diante de um dilema. Você não quer mentir numa situação. Mas de repente, você se encontra naquela situação e está na hora de manifestar aquilo que você sabe que agrada a Deus e você fracassa. Porque você, na hora de fazer, uma coisa é você pensar, outra coisa é você fazer. Na hora de fazer, você tem que contar com a tua roupa. E essa roupa é carregada de coisas que não prestam. Ah, não dá esse dízimo todo, não. Você passou lá no shopping e viu aquela camisa tão bonita. Separa um pouquinho e compra lá. Não é assim que a carne fala? Como é que se chama isso aí, ali? Ah, está aí, por aí. Está aí. A avareza, que é a idolatria. Colossenses fala. Então, abençoado, eu quero falar aqui uma história rapidinha para a gente começar a terminar, já estamos na parte finalizando, mas espere um momentinho, você também não veio aqui com pressa. Isso foi o que aconteceu com Davi. A história de Davi, anote aí, 2 Samuel, capítulo 11. E hoje eu quero te mostrar uma mensagem de consolo. Consolo para você e consolo na vida daquele vizinho e na vida daquele parente, daquele filho, daquela filha, daquela mulher, daquele esposo que você tem aí, que está muito problemático. Muita gente conhece a história de Davi. Quantos aqui conhecem a história de Davi? Davi foi ungido pelo profeta, era filho de Jessé. Jessé tinha um montão de filhos, né? O profeta chegou na casa de Jessé porque Deus mandou. E quando ele chegou lá, estranho, porque o único que estava trabalhando era Davi, o resto estava tudo em casa, todo mundo em casa. E Jessé foi mostrando de um por um, até que acabaram os seus filhos. Não, tem um ainda. Cadê ele? Está lá. Chama ele. Está lá no campo trabalhando. Chama ele. Aí Deus falou com o profeta. É esse aí. Então ele foi ungido pelo profeta, foi escolhido. Não sei o que o profeta fez com ele. Não sei se deu uma aguinha para ele beber. Não sei se passou a mão na cabeça dele. Eu não sei. Eu sei que o profeta ungiu Davi e foi embora. E Davi foi embora. Para onde? Para ser rei? Não. Para cuidar das ovelhinhas. Ué, mas o que esse profeta fez? Não fez nada. Eu vou na igreja, o pastor falou, não aconteceu nada, eu não vi ninguém ficar arrepiado, ninguém rodopiou, não apagaram a luz, ninguém chorou. Porque as pessoas são assim, né? Davi foi ungido e agora? Eu pensei que será algo mais assim, com raios e trovões. Não. Aí Lucas, Atos 13, 22, eu vou ler aqui para você rapidinho, eu acho que também não está aí na tela, mas anote, Atos 13, 22, olha o que diz a Bíblia aqui do Davi. Olha, tirando este, lhes levantou por rei a Davi. Davi veio depois de Saul, Deus tirou Saul e levantou Davi como rei. De quem deu também testemunho, Deus deu testemunho de Davi, dizendo,
achei Davi, filho de Jessé, um varão conforme meu coração, que fará tudo aquilo que eu quero. Então, Davi foi um escolhido de Deus. Foi ou não foi? Mas estava no velho pacto. Mas é que Deus tem escolhidos em qualquer pacto. Deus não está preso a pacto. Quantos aqui são escolhidos de Deus? Só que você é um escolhido de Deus no novo pacto. E existem várias pessoas na Bíblia escolhidas de Deus no velho pacto. E Davi era só um desses. Assim, igualzinho que você. Igualzinho. E ali disse, ele é segundo meu coração e vai fazer o que eu quero. Puxa, que tremendo. Significa que ele é escolhido. Aí a história conta como é que foi que Davi sucumbiu ao poder da sua carne. E eu quero ver se aquele teu parente fez 10% do que você vai ver agora. E você tem problema com ele. Imagina se você estivesse lá com Davi. Qual era o rolo que você ia arrumar com Davi? Porque a Bíblia diz que ele era de acordo com o coração de Deus. Então, poxa, uma pessoa de acordo com o coração de Deus não fuma nem bebe. E aquela pessoa que você tem lá, que você está tratando, teu vizinho, só fuma e bebe. E você, por isso, tem dificuldade de apresentar ele perfeito. Ou ela está na esquina de Copacabana, 10h30 da noite, com aquelas bolsas. Não está assim, mas está lá. E você sabe para quê? Não chego perto dessas pessoas, porque... Mas ela só está fazendo isso. Pastor, você ainda fala, só está fazendo isso? É. Porque o que você vai ver agora aqui é muito pior do que aquilo. Então, primeiro, 2 Samuel 11:5. Escute aqui. Você sabe da história do Davi com a mulher que ele ficou apaixonado por ela. Diz que Davi foi dar um passeio na varanda e viu no terraço uma mulher tomando banho. Por que ela estava tomando banho no terraço, se expondo? Aquilo era um costume da lei. Você procura lá, porque eu não vou ler lei para você, não. Era um costume da lei que ela estava praticando. E Davi, quantos aqui já viram uma mulher bem bonita? Poxa, caramba, tá melhorando a honestidade. Um aplauso a você pela tua honestidade. Agora, diz que essa Batseba era lindíssima. E tinha que ser, porque o Davi tinha mais de 300. Como é que um homem com mais de 300 ainda quer mulher? Esse cara devia querer morrer. Eu fico pensando, quando eu leio essas coisas, caramba, eu só tenho uma. E, para dar conta da colombiana, mas não, hein? O Davi tinha 300. Sabe o que significa isso? Que se ele dormisse com uma hoje e não repetisse mulher nenhuma, ele ia passar quase um ano para ver a cara dela de novo. Mas aí, para você ver como é, não brinque com a tua carne. Você está dormindo com o inimigo e não sabe. Como é que um cara desse ainda olha para a mulher e acha bonita? Diga comigo. Carne. Isso é o diabo puro. A carne. Sabe? Aí, olha aqui, verso 5. E a mulher concebeu. E, pastor, quer dizer que o marido dela ainda estava vivo? É. Ele não mandou matar o marido para pegar a mulher, não. Ele pegou a mulher com o marido vivo e tudo. Olha, e a mulher concebeu e enviou um mensageiro a Davi, dizendo, estou grávida. Já pensou? Uma coisa dessa? Que você saiu aí pela night, em algum momento, deu uma vacilada, certo? E aí, está lá na tua casa tranquilo, daqui a pouco toca o telefone, uma mensagem no WhatsApp.
estou grávida. Olha a confusão. O Davi não gostou. Tanto é que quando você lê a história, ele trata de esconder isso várias vezes. 2 Samuel, capítulo 11. O Davi trata de esconder várias vezes, né? Teve uma vez que ele chamou o marido dela, chamado Urias, que era um general, e disse assim: olha, você está meio cansado, está na guerra esse tempo todo, vai para casa, vai lá, descansa, repousa, eu vou mandar umas coisas aqui da mesa real para vocês, lá para você desfrutar com a tua esposa, à vontade, vai para a cama com ela. Só faltou dizer isso, né? Porque ele queria tapar o negócio. Porque aí, se a coisa rola mais ou menos no mesmo tempo, de repente nem ela mais sabe de quem é o filho. Isso foi o que Davi pensou. Então, se você ler os versos seguintes, você vai ver que Urias era um cara fiel à missão dele. Ele era um soldado, era militar, e ele ficava obedecendo ordens. E em vez dele ir para casa, o rei mandou, mas ele dormiu lá no chão, do lado de fora, e chegou uma hora que ele falou: se os generais, os soldados, todo o povo que luta bravamente está aqui dormindo, irei eu desfrutar do conforto do meu lar? Não é justo com eles, eu vou dormir aqui no chão mesmo. E ficou lá, no chão. Assim era o Urias. Aí Davi falou: caramba, eu tenho que resolver isso, porque uma mentira chama outra, um abismo chama outro abismo, não é verdade? Está o casal na casa, está um sentado ali, outro sentado lá. Aí ele está aí ela tá. Aí ele manda um abraço para ele, kkkk. Aí esqueceu de apagar a mensagem. Como é que eu vou tapar isso? Como é que eu vou resolver isso? Vou botar senha no meu celular. Por quê? Porque aí meu marido pode pegar meu celular e tá com senha. Ele não vai ver mesmo, não vai conseguir. Depois eu apago. Não estou com tempo agora. Você sabe que isso tem, né? Já pensou? Você está casado com a pessoa e o celular está com senha. São os tempos modernos, né? Bom, sabe o que Davi fez? Abençoado. Escreveu uma carta para o general chamado Joabe, dizendo assim: general, vai ter uma batalha contra a cidade tal. Eu te dou essa ordem, 2 pontos. Ponha Urias na frente da batalha para ele levar uma flechada logo e morrer. Ponto. Fechou a carta, selou, carimbou, e adivinha quem foi o portador da carta? Urias, o próprio marido. Caramba, Davi fez isso? No mínimo Joabe participou disso. Olha o que diz o verso 14 e o verso 15. Olha aqui, ó. Chegada a manhã, Davi escreveu a Joabe uma carta, a qual enviou por mão de Urias. E escreveu na carta assim: ponde a Urias na frente, né? No mais frontal, na primeira fila da batalha, e se afastem dele com os escudos, com a proteção, para que ele seja ferido e morra. Rapaz, e a mulher só se prostitui e você não diz que ela é perfeita? Tem vergonha dela? Do homossexual? Do drogado? E do Davi, Davi foi um salmista poderoso. Mas se o Davi estivesse morando na tua casa, você ia jogar ele no inferno também. Porque você acostumou a olhar os outros na... Então, o que aconteceu? Urias morreu, né? Resolveu a situação. Pronto, morreu o cara. A Batseba fez o luto lá na casa dela, e depois que o luto passou, o Davi mandou chamar ela para o palácio, para morar com ele.
Ah, tadinha, poxa, o cara era tão fiel, o general, sabe de uma coisa? Eu vou sustentar a família dele. Vem para cá, viúva, vem para cá. O cara bonzinho, né? Bacana pra caramba. Nós não estamos falando do diabo até agora, ou estamos? Até agora só vi a carne aqui. Aí Deus mandou o profeta na casa lá do Davi, no palácio. Isso está em 2 Samuel 12. E o profeta chegou para o Davi e contou uma história. Ô rei, eu soube que aí no teu reino tem um homem, que esse homem é tremendo, porque ele tem milhares de ovelhas. E o vizinho dele tinha uma ovelhinha só. E aconteceu a maior injustiça, rei. E Davi foi subir no sangue, porque parece que Davi era meio nervoso. A Bíblia diz que ele matou leão, matou gigante, depois matou o urso, matou leão, matou o urso, depois matou o gigante. O cara não era brincadeira, não. Foi ficando nervoso. E cadê esse cara? Traz esse cara aqui que eu vou meter a espada nele e vou matar ele. Aí o profeta, eu não sei de onde ele sacou coragem. Já pensou uma coisa dessa? Na casa do rei, para dizer assim: esse homem é você. Ai. E começou a proferir a sentença da ira de Deus. Diga comigo: Deus tem ira. Aqui, ó. Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Tudo que o homem plantar, colherá. Plantou feijão, vai colher. Plantou maldade, vai colher. Porque Deus tem ira. E manifesta através do anjo. O mesmo anjo que traz o emprego para você é o que traz o chicote. Vem às quintas-feiras, que a quinta-feira está... Todas as quintas-feiras estão tremendo. Colhe tempestade. Então, o profeta disse: olha, Deus mandou dizer o seguinte: e esse menino vai nascer, mas sobre essa casa tem uma maldição, e esse menino, essa descendência, essa geração não vai para frente, porque lançada sobre ele está a ira do Senhor. E aí, abençoado, aqui em 2 Samuel 12, do 15 ao 17, diz assim: e Natã foi embora para casa, e o Senhor feriu ao menino que a mulher Batseba, de Urias, havia dado a Davi, e o menino adoeceu gravemente. Então Davi rogou a Deus pelo menino, jejuou, entrou, passou a noite caído no chão, com o rosto no pó, deitado na terra. Se levantaram os anciãos de sua casa e foram até ele para fazer ele se levantar da terra, mas ele não quis, nem comeu pão com eles, nem nada. Isso às vezes a gente comete erros e esses erros atingem a nossa casa. Quantos aqui já erraram e fizeram outros pagarem a consequência do seu erro? Principalmente se for um marido, né? Cabeça da casa. A nossa responsabilidade e o nosso papel é tamanho que muitas vezes as consequências dos erros que a gente comete recaem sobre aqueles que estão à nossa volta. Essa é uma palavra que eu queria deixar aqui para você. Então você vê nesses versos que Davi reconheceu o seu erro. Por que Davi reconheceu o seu erro depois de ter feito tanta besteira? Porque ele era igualzinho você, escolhido. Diga para quem está do teu lado aí: eu sou escolhido e você é um escolhido. E um escolhido reconhece quando erra. Quantos reconhecem quando erram? E Davi reconheceu o seu erro. Essa era a forma dele naquela época lá, ele manifestar que reconhecer. Então, abençoado, queria te dizer uma coisa: por mais grave que seja o erro, um escolhido sempre admite quando erra. Um aplauso ao nosso Deus por isso. Então, foi nessa angústia que Davi escreveu o Salmo 51. Depois anote aí para você ir lá. Ele fala aqui no Salmo 51, né? Eu não vou ler o Salmo, só um verso ou dois para você
ter a noção da angústia que ele estava sentindo aqui, ó. Tem piedade de mim, ó Deus, conforme tua misericórdia, conforme a multidão de tuas piedades. Apaga minhas rebeliões, lava-me mais e mais de minha maldade, e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço minhas rebeliões, e meu pecado está sempre diante de mim. Imagino que aquela cena daquele menino com câncer, ou leucemia, ou sei lá que diabo era que tinha aquele menino lá, e Davi vendo aquilo, e aquilo que o profeta falou para ele, toda hora na mente de Davi, ó, sabe por que isso? Por aquilo, você plantou, olha aí, ó, pá, pá. Ele não aguentou, o cara não aguentou, isso começou a consumir ele. Um filho desta geração, que é mais hábil que você na carne, não sente isso. Por isso é que ele é mais hábil que você na carne, porque na carne você não sabe andar, você se complica, você mente hoje e amanhã você esquece que mentiu e cai no maior buraco. Um filho desta geração, ele é hábil nessa carne, porque ele foi criado para isso. Davi não era assim, Davi era um escolhido. Diga, é escolhido. E um escolhido, quando comete um erro, se incomoda. E quando ele sabe que está passando uma consequência do erro que ele cometeu, ele fala com quem pode resolver. Quem é que pode resolver? Tem falado com Deus? Sobre qualquer coisa aí? Eu recebo que você esteja falando, usando esse canal maravilhoso de comunicação. Até que chegou o dia que o menino morreu. Ok? O menino morreu. Aí, em 2 Samuel 12, 19, qual foi a atitude de Davi? Olha aqui. Mas Davi, vendo a seus servos falar entre si, não teve nem coragem de ir olhar o menino morrer. Entre si, entendeu que o menino havia morrido. Então Davi disse a seus servos: morreu o menino? E eles responderam: sim, o menino morreu. Verso 20. Então Davi se levantou da terra, foi tomar um banho, se ungiu, se vestiu, mudou suas roupas, deixou aquela roupa de jejum para lá, né? Entrou na casa do Senhor, no templo, e adorou. Depois foi para sua casa e pediu que lhe servissem pão e comeu. Então, isso aqui nos mostra uma posição bem importante, que é a correção de Deus tem um início e tem um fim. E você deve identificar quando ela termina, e quando ela terminar, você deve fazer o quê? Olhe para cá. O que eu fiz? Diga comigo, eu confesso. Eu te declaro, abençoado, livre do peso morto das consequências dos erros que você já cometeu, já colheu e já passou. E muitas vezes você hoje está carregando uma trouxa. Você, eu tenho algo mais excelente para você, peraí, já corrigi, já passou, chega de sofrer com o passado. Foi o que Davi fez. Morreu. Bom, agora eu não posso mais jejuar por ele. Por quê? Porque já morreu. Agora eu vou virar a página, trocar a roupa, mas, pastor, isso é possível? Será que aquela pessoa que eu estou querendo apresentar perfeita, ela pode reconhecer isso? Olha, abençoado. Aí vou ler aqui. Davi recapacita, levanta e parte para outra. Aí o verso 21 ele diz aqui, ó. E lhe disseram seus servos: o que você está fazendo? Pelo menino, enquanto ele vivia, você jejuava e orava, e quando ele morreu, você se levantou e foi comer pão? E ele respondeu: enquanto o menino estava vivo, eu jejuava e orava, dizendo: quem sabe, Deus poderá ter compaixão de mim e o menino viverá. Mas agora que ele morreu, para que eu vou jejuar? Poderei eu fazer ele voltar a viver? Eu vou a ele, mas ele não voltará a mim. Consciência das coisas de Deus, né? Aí o verso 24, a Batseba estava na casa dele, ele foi para casa, né? E consolou a sua esposa. Nosso filho morreu. Vamos virar a página?
Aí a Bíblia diz que ela concordou com ele, vamos virar a página. E chegando-se a ela, dormiu com ela. Você já dormiu com uma mulher bonita? O que vai acontecer? Dormiu com ela, e ela lhe deu à luz um filho, e chamou o seu nome Salomão. Salomão era filho da mulher que Davi roubou do general. Salomão, ao qual o Senhor amou. Abençoado, todo escolhido pode recapacitar. Basta que você pregue a ele e apresente ele perfeito em Cristo Jesus. Não duvide da obra de Deus na vida de ninguém. Por que você vai duvidar da obra de Deus na vida de alguém? Você duvidou da obra de Deus na tua vida? E qual é a diferença entre você e ela? Ou você e ele? Só nenhuma, só a obra da carne. Talvez ela esteja prostituindo-se e você ainda não. Você não está se prostituindo, mas faz uma fofoca. Qual é a diferença? Obra de carne, a mesma coisa. Pastor, mas isso é o Velho Testamento. Eu queria perguntar, quantos se identificam com essa história que eu acabei de ler aqui? Você se identifica com isso? Quantos, depois de ouvir essa história, identificaram graça nessa história? A graça, abençoado, não está no versículo, a graça está nos teus olhos. Tem gente que tem medo de olhar Velho Testamento, porque antes, no ministério anterior, não pode ler Velho Testamento. Pode sim, porque a graça, você encontra a graça numa música do cantor ali fora, você é capaz de encontrar graça? É ou não é? Porque a graça está em você. Aí, o Senhor me mostrou assim, está verdade, Romanos 15, 4, e com esse a gente termina. Esse está lá, olha lá. O Velho Testamento foi escrito para nosso ensino, exemplo, a fim de que pela paciência e a consolação da onde? Das Escrituras. Olhe para cá, no tempo de Paulo não havia Bíblia. No tempo do apóstolo Paulo, Escritura não é Bíblia, é o livro do Velho Pacto. E ele, Paulo, o apóstolo da graça, está dizendo, para que pela paciência e a consolação das Escrituras, tenhamos... Quando você vê que Davi fez isso aí tudo, e no final as coisas começaram a melhorar, o que você sente? Esperança. Não tem nada que você possa passar que não vá terminar em glória, hein? Porque você é um escolhido. Porque para o escolhido de Deus, o final é ser feliz. Tudo vai dar certo na tua vida, não duvide. Não misture com as notícias da rua que você vai ver daqui a pouco. Fique com essa palavra que é capaz de transformar teu coração. Eu declaro você vivendo uma semana de mais que vencedor em perfeita vitória na tua vida. Eu recebo, abençoado, que quinta-feira você virá, que domingo você virá e trará um visitante também. Apresentá-lo perfeito, é um desafio. Se Davi estivesse lá no teu vizinho, no teu condomínio, no teu prédio, seria difícil apresentar esse cara perfeito. Já pensou? Poxa, que coisa tão tremenda. Pastor, graças a Deus por isso, sabe por quê? Porque o meu vizinho só bebe e fuma. Viu como é que mudou agora? Ele só faz isso, ele não mandou matar ninguém. Graças a Deus, caramba, essa foi. Tenha paciência, abençoado. Tenha esperança na palavra. Se você se afastasse de Davi na metade da história, é como se você saísse do cinema antes de acabar o filme. Não pode. Então, uma palavra do apóstolo para você. Um escolhido
seja no novo pacto, seja no velho pacto, vai colher o que plantar, porém jamais perderá a sua salvação espiritual. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecê-lo por esse entendimento. Glória a Deus. Eu espero que você esteja consolado, que eu falei que era um tema de consolo. Eu disse que era um tema que você iria sair daqui consolado hoje, e eu recebo isso na tua vida, na minha vida e na vida daqueles que estão ao teu redor. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.